como a vida de um garoto quase chegou ao fim por causa de um rabo de saia. Hoje eu irei falar de Tokyo Ghoul, a história que basicamente do Kaneki, em que ele passou por várias dificuldades e momentos tensos e uma reviravolta de uma vida cotidiana normal, de um cara simples, meio vejola, até que do nada, por causa de uma garota que ele conheceu, ele quase foi de Vasco. Sim, infelizmente, o cara foi tão emocionado, só porque ele conheceu alguém à primeira vista, ele confiou demais na aparência. Pois, inicialmente na obra, ela parece muito bonita, isso já é logo no começo da série. Ela parece lá bonita, os dois vão tendo conversa aqui ou ali no café e tudo mais. E ele vai adquirindo uma confiança nela, ela vai alimentando as esperanças do garoto, ele acha que ela tá gostando dele, que ela quer ficar com ele, mas não, ela não quer ficar com ele. Mas ele foi acreditando, pois ela vai construindo aos poucos um relacionamento. Tipo assim, mais ou menos uma semana, com os dois se encontrando aqui ou ali no café, ela adquiriu uma confiança. O cara tava tão emocionado, então, tipo assim, necessitado de um amigo tipo assim, desse um conselho para ele assim, ó, mano, você conhece essa garota muito recente. Não vai caindo muito no papo dela. Tenta conhecer mais. Explora um pouco mais, talvez até mesmo do passado dela. Ou do que essa pessoa faz. E, é claro, tenta ver meios se essa pessoa tá ou não mentindo. Tipo assim, o Kaneki. A história do Tokyo Ghoul inteira poderia ter sido evitado se o amigo dele tivesse dado esses conselhos. Ou talvez se ele tivesse ouvido esse amigo e prestado atenção que aquela garota lá, ela parece bonita, é mais velha, ela parece que tá dando bola pra você, mas isso aí tá parecendo uma cilada, tá muito estranho. Você conversa com a garota mal come, tipo assim, vocês vão na cafeteria, ela mal come. Ela, toda vez que vai falar de você, ela te elogia demais. Tipo assim, dá muita atenção demais. Ela não fala, ela fala pouco sobre ela. Ela sempre tenta esconder um pouco mais do que ela faz. Pode dizer assim, ela tenta sempre ser aquele ar de mistério. Pode ser que ela esteja te atraindo para uma armadilha. Mas isso na vida do Kaneki, infelizmente, ele não escutou. E ele não teve esse toque. Eu acho, já faz muito tempo que eu lembro da obra, a Tokura talvez nessa obra, não, acho que não. Ela talvez indicou ele para basicamente, meio que deu um toque nele. Eu acho que ela tava querendo dar um toque nele para, isso aqui é uma cilada. É melhor você se afastar dela. E ela, porque a Tokura mais a garota que tava se encontrando, as duas são da mesma espécie. Poderia, tipo assim, vai lá pra outra lá, ir atrás de outra presa. Já que ela precisa de carne humana para se alimentar, vá atrás de outra pessoa, não desse cara. Que é o cara simples e meigo e um vejão que só tá lá querendo ter sua primeira paixão, seu primeiro amor. Não engana ele. Dispensa logo ele, mas não. Infelizmente, o mundo no universo de Kaneki queria ver ele sofrer. E queria tanto que, ela foi lá, levou ele até os dois foi andando pelas ruas, levou ele para um bequinho e, começou a alimentar dele, e tascou-lhe a mordida. Nessa hora, mano, ele percebeu que é a garota, e a garota começou a ter aquele olhar demoníaco. Olhando para ele, aí ele percebeu que ela estava apenas o enganando. Ela não se apaixonou por ele de fato. Ela queria apenas o como comida. Ela queria apenas comer ele. Não no sentido sexual, mas sim no sentido literal. Como comida. Pois ela era o prato dele. E ele correu para tudo quanto é canto, tentando fugir dela. Mas, por sorte do destino, e por algumas paragnaias que tem na história mais pra frente, ele conseguiu sobreviver a essa investida dela.
Claro, extremamente ferido, mas isso mudou a vida dele inteira, pois ele era um ser humano normal. Aí, depois disso, ele recebeu partes do corpo dessa mulher que estava querendo se alimentar dele. É tão bizarro, porque ela se foi e um doutor lá estranho fez esse transplante, conseguiu salvar a vida dele. E nisso ele virou um meio gol. Um ser que basicamente para sobreviver, ele precisa de se alimentar de outros humanos. Só que ele não era um gol, ele não nasceu gol. Ele se tornou um gol por causa da emoção dele de querer, tipo assim, ficar com uma garota, ficar com a primeira garota que deu atenção para ele. Se ele não fosse tão emocionado, ele poderia ter evitado isso. E nessa obra ele sofre bastante, porque ele não quer ser alimentado de outras pessoas, ele não quer, tipo assim, ir pra cima, atacar outros para se alimentar. Não, ele reluta a maior parte do tempo. Até que depois que a merda tá feita e ele já é um gol, a Tokura aí aparece e começa a ajudar ele. E ao longo da história e tudo mais, os dois vão se conhecendo mais, vão fazendo uma amizade. E aí nasce o verdadeiro romance. Que na minha opinião, que é massa. É um romancezinho legal e tudo mais. Que apesar da dor, os dois vai começando um a ajudar o outro em momentos difíceis. Pois ele aprende a controlar mais o poder que ele adquiriu por causa do gol. E os dois começam a ter um romance interessante. E que só vinga no Tokyo Ghoul Re. Que aí, essa aí é a história mais pra frente. Que infelizmente, o Tokyo Ghoul Re foi muito rushado. O anime foi tão rushado que não teve o detalhamento, não teve mostrar os acontecimentos daquele arco lá, das outras pessoas que viraram meio gol direito, como o desenvolvimento melhor do relacionamento da Tokura dele, como os dois ficaram tão juntos. E tipo assim, foi uma obra que começou boa, teve esse impacto inicial, tipo assim, dessa reviravolta, e o drama de um cara que era um simples, um Vejora que só queria uma garota para poder, uma namoradinha, acabou se lascando. Acabou quase indo de Vasco logo no primeiro episódio. Se não fosse a sorte dele, do destino, ele já teria acabado a história bem aí. Mas, pode-se dizer assim, quando um cara tá disposto pode-se dizer assim, a ir até o fundo por causa de uma paixão, mano, ele vai até o fundo. Ele vai fazer de tudo. Ele pode tipo assim, quando a pessoa tá cega por amor, ele vai fazer de tudo, até chegar a um ponto em que ele vê ou ele ser atacado por alguém, ou mais para frente, num caso, ele infelizmente vê que essa pessoa não é algo bom para ele. E as duas partes veem que esse relacionamento não é bom. No caso, porque muitas das pessoas ficam cegas por amor, que mostra isso. Amor, no caso, não, paixão. Quando a pessoa fica cega e muito carente, ela fica muito fácil de ser manipulada, tanto por um lado quanto por outro. E pode acabar sendo que esse lado esteja querendo apenas te usar como, pode dizer assim, muleta, ou para tirar vantagem de você, de algum conhecimento que você tenha, ou tirar vantagem de algum atributo físico que você tenha. Então você tem que tomar cuidado. Esse é o básico, mas é bom você ter que tomar cuidado e não se guiar totalmente por uma coisa cega, por uma paixão cega. Não é porque você gostou, mas sim analisar bem e ver se realmente aquilo é o que você vai querer ou não. E tomar cuidado nas suas decisões, pois pode no futuro trazer grandes coisas ruins para você ou para a pessoa que está ao seu lado. Então, tome cuidado. Eu acredito que essa seja a principal mensagem de Tokyo Ghoul e que a sua vida, assim como a de Kaneki, pode mudar de uma hora para outra. Seja atrás de uma garota monstro, ou atrás de uma pessoa que não te valoriza. E isso, claro,
vai depender, é claro, do tempo, que vai mostrar o desenrolar disso. Mas essas são as desventuras da vida. Pois sempre, quando você acha que as coisas estão boas, elas podem ir lá e virar o jogo totalmente. E o que era bom se torna ruim. E o que era uma vida fácil e tranquila de estudante pode se tornar um sofrimento eterno, até te levar à loucura e chegar até aquela parte massa, se é que vocês não entendem da série, em que ele para de frescura e fica com o cabelo todo branco e consegue lutar com aquele cara lá que é o Jason. E depois que ele come lá uma centopeia, mano, aquela parte lá é massa. Aquela luta é top. Sinceramente é top. Infelizmente, a obra foi... Depois da primeira temporada, do Rei pra frente, caiu muita qualidade, infelizmente. No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, deixem um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E também vejam o que vocês acham da minha opinião. Vocês acham que o Kaneki, se ele tivesse tomado a decisão de, em vez de ir cegamente por paixão, se tomasse mais pela razão, ele poderia ter evitado de se tornar o meio-gol e ter vivido uma vida mais pacífica e talvez encontrado uma outra garota e vivido um romance? Ou não? Quem sabe? E também vejam os vídeos que vão aparecer aqui no canto do canal, que eu acho que vocês podem gostar, que vão ser interessantes. E no mais, obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima.